Olá, meu nome é Guilherme Tihara e hoje eu vou apresentar o projeto de Sistema de Lembrete e Controle de Medicamentos, uma solução pensada para ajudar idosos a gerenciar seus remédios com mais segurança e autonomia. Antes de entrar nos detalhes técnicos, eu quero que vocês se imaginem por um momento acompanhando um familiar idoso que toma vários medicamentos diferentes por dia, em horários distintos. O quão fácil é errar? É exatamente esse problema que esse projeto pretende resolver. O objetivo do projeto. O presente projeto tem por objetivo desenvolver um sistema de lembrete e controle de medicamentos, voltado para auxiliar no gerenciamento seguro da administração de remédios por pessoas idosas. O sistema visa solucionar problemas recorrentes, como o esquecimento de horários, a confusão entre medicamentos e a falta de controle de estoque, promovendo maior autonomia ao idoso e tranquilidade ao cuidador ou familiar responsável. Para atingir esse objetivo, o sistema deve possibilitar um lembrete automático de medicamentos nos horários programados, uma exibição clara do nome do medicamento e da dosagem a ser administrada, confirmação simples e clara de que o medicamento foi tomado, controle da dosagem dos medicamentos cadastrados, monitoramento e controle do estoque, geração de alerta em caso de estoque baixo ou esgotado, notificação ao cuidador caso o medicamento não seja confirmado dentro do prazo, acompanhamento remoto por cuidadores ou familiares com acesso histórico de administração. Necessidade de negócio. Por que esse sistema é necessário agora? O envelhecimento populacional é uma realidade crescente no Brasil. De acordo com o IBGE, a população com 60 anos ou mais representa mais de 15% da população brasileira e tende a crescer nos próximos anos. Sendo assim, com o aumento da população idosa e com o uso contínuo de medicamentos, percebe-se a necessidade de um sistema que auxilie na administração de remédios. Idosos que fazem uso frequente de medicamentos tendem a enfrentar dificuldades relacionadas ao controle e esquecimento de horários de administração, administração correta de doses, identificação e distinção de medicamentos com embalagens ou nomes semelhantes, monitoramento e controle de estoque disponível. Portanto, existe a necessidade de um sistema integrado que auxilie idosos e cuidadores no controle seguro e monitorado da administração de medicamentos. A visão atual. Como é hoje, as is. Para entender onde queremos chegar, precisamos ser honestos sobre onde estamos hoje. Atualmente, o controle de medicamentos por idosos é realizado de forma predominantemente manual e não estruturada. Os principais meios utilizados são anotações em papéis, cadernos ou receitas médicas, alarmes genéricos no celular, sem identificação do medicamento ou da dosagem, dependência direta do cuidador ou familiar para lembrar os horários e verificar o estoque, verificação visual da quantidade de medicamentos disponíveis. Esse processo apresenta várias fragilidades, porque ela depende da memória exclusiva e da disciplina do idoso, não há registro formal de administrações realizadas ou não realizadas, não existem alertas automáticos em caso de esquecimento e estoque baixo. O cuidador não tem visibilidade em tempo real sobre o tratamento do idoso. Aqui nós temos o diagrama BPMN que representa o processo atual, as is. O processo começa quando o horário do medicamento chega, o idoso ele tenta lembrar o horário e qual medicamento tomar. Nesse momento a gente já tem o primeiro problema, que o idoso depende da própria memória. Se ele não lembrar, a gente entra no fluxo do cuidador, que liga para o idoso para verificar se ele já tomou o remédio. Aí se o idoso atender, o cuidador lembra verbalmente e o idoso volta ao fluxo principal para procurar um medicamento. Porém, se o idoso ele não atender, o cuidador fica completamente sem informação e ele não sabe se o remédio foi tomado ou não. Se o idoso lembrou sozinho, ele vai procurar o remédio fisicamente. E aqui temos o segundo problema. Se o estoque acabou, ele não tem remédio disponível. Nesse caso, ele precisa acionar o cuidador, que então providencia a compra. Se o medicamento ele foi encontrado, o idoso o toma e o processo termina com sucesso. Como podemos ver, esse processo é frágil e depende da memória do idoso, da disponibilidade do cuidador e não tem nenhum registro formal das administrações realizadas. Modelo proposto. Como será? To be.
Agora vamos ver como o sistema vai transformar esse processo. O fluxo proposto tem 5 etapas bem definidas. O primeiro, o horário programado chega e o sistema emite automaticamente um lembrete sonoro e visual, com o nome do medicamento e a dosagem. Segundo, o idoso visualiza as informações de forma clara e objetiva na tela. O terceiro, após tomar o medicamento, ele pressiona "Já tomei", o sistema registra a administração e autoriza o estoque automaticamente. Quarto, se não houver confirmação em até 30 minutos, o sistema remite o lembrete e notifica o cuidador imediatamente. Quinto, quando o estoque está baixo, tanto o idoso quanto o cuidador recebem um alerta para providenciar a reposição. É um processo simples, mas com um impacto enorme na segurança do tratamento. Aqui nós temos o diagrama BPMN do processo proposto pelo sistema, que é o to be. O processo ele começa quando o horário programado chega. Diferente do processo atual, que é o ASIS, aqui o próprio sistema que age. Ele emite automaticamente um lembrete sonoro e visual para o idoso, exibindo o nome e a dosagem do medicamento na tela. O idoso ele recebe o lembrete, visualiza as informações e toma o medicamento. Em seguida, ele pressiona o botão "Já tomei", para confirmar o medicamento no sistema. O sistema, então, ele aguarda 30 minutos. Se o idoso ele confirmar nesse prazo, o sistema registra a administração e atualiza o estoque automaticamente. Em seguida, ele verifica se o estoque está baixo. Se ele estiver, ele emite um alerta de estoque baixo para o idoso e para o cuidador. Caso o estoque não esteja baixo, o processo é concluído normalmente. Caso não haja a confirmação, o cuidador ele é notificado sobre a não confirmação, ele recebe essa notificação da não confirmação e ele pode ligar para o idoso para verificar se ele já tomou o remédio. Caso ele já tenha tomado, ele pressiona que ele já tomou. Caso ele não tenha tomado, ele toma um medicamento e ele pressiona "Já tomei" para confirmar que ele tomou o medicamento.